Hoje a gente vai analisar uma perspectiva bem contundente sobre cinema, política e também saúde pública aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada na crítica feita a um novo filme que celebra o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. E olha, se explorar pontos de vista diferentes, até meio desafiadores, é algo que te interessa para entender melhor os formatos de mídia, aproveita e já se inscreve no nosso canal. A análise de hoje parte de uma afirmação central do nosso material de origem, a de que este filme não é uma obra cultural, mas sim uma peça de propaganda. Ok, vamos mergulhar fundo nisso, começando com a afirmação central do nosso material de referência, um vídeo do canal Ancapsul. Essa frase, curta e grossa, resume toda a crítica feita não só ao filme, mas a toda uma categoria de produção audiovisual que, segundo a fonte, serve a um propósito político e não artístico. Bom, a polêmica toda começa com um filme novo, que parece se chamar Viva o SUS. Ele até teve uma exibição especial lá no Palácio Presidencial. A fonte descreve essa obra como algo bem emotivo, sabe? Projetada especificamente para enaltecer, ou seja, para elogiar e glorificar o sistema público de saúde do Brasil. E segundo a fonte, a narrativa do filme tem um conflito central bem definido. De um lado estariam os defensores da criação do SUS, retratados como a esquerda, e do outro, o regime militar dos anos 70 e 80, que seria contra o sistema de saúde pública. Essa, então, seria a moldura política que o filme supostamente constrói. Agora, a parte que eu acho mais interessante é como a fonte define esse filme. Não como arte, mas como uma ferramenta política. Vamos entender melhor esse argumento. A fonte argumenta o seguinte: quando um filme é bancado pelo Estado, o criador não tem risco financeiro, certo? Então, ele não precisa se preocupar em agradar o público que paga ingresso. O objetivo nessa visão muda, deixa de ser entretenimento para virar doutrinação. A obra vira uma máquina de propaganda. A fonte chega a dizer que essa seria uma das razões para a bilheteria do cinema nacional estar em queda. A partir daí, a crítica muda de alvo. Sai do filme e vai para o objeto de louvor dele, o próprio sistema de saúde. A fonte que a gente está analisando aqui apresenta uma visão bem cética sobre a real eficácia do SUS. E essa comparação aqui ilustra bem o ponto da fonte. Ela argumenta que, na prática, tem pouca diferença funcional entre o SUS de hoje e o sistema anterior, o INAMPS. Apesar de o SUS ter universalizado o acesso, a fonte alega que os dois sistemas são, no fim das contas, ineficazes para problemas de saúde mais graves, sempre marcadas por filas e esperas enormes. E o argumento fica ainda mais específico. O SUS pode até resolver questões menores, tipo uma consulta de rotina, pegar um atestado, mas a crítica afirma que o sistema falha justamente quando a gente mais precisa dele, sabe? Em casos de doenças graves ou emergências, em que a espera por um tratamento pode ser literalmente fatal. Para reforçar essa ideia, a fonte cita a existência das clínicas populares. Nesses lugares, uma consulta básica custaria ali entre 20 e 30 reais. Isso é apresentado como uma alternativa privada que seria mais eficiente e acessível para problemas simples, o que poderia até desafogar o sistema público. E aí a crítica se expande, vai para uma escala global. A fonte afirma que sistemas de saúde estatais, como o NHS lá do Reino Unido, que até inspirou o SUS, são todos falhos. A alegação é que eles invariavelmente levam a longas filas de espera e resultados ruins para doenças sérias, seja aqui no Brasil, na Inglaterra ou no Canadá. Então, o ponto crucial aqui é a distinção fundamental que a fonte faz entre o que ela considera cultura de verdade e o que ela vê como mensagens patrocinadas pelo Estado. De acordo com o vídeo que a gente está usando como base, a cultura de verdade é aquela que nasce organicamente da demanda do público. É o que as pessoas escolhem e pagam para consumir por vontade própria, refletindo que elas querem ver e sentir, algo que é validado pelo mercado. Já em contraste direto, qualquer coisa financiada com dinheiro público ganha o rótulo de propaganda. A criação disso, segundo essa visão, não tem como objetivo entreter ou ter aprovação do público, mas sim promover uma narrativa específica, uma agenda política que é definida pelo governo. Vamos agora para o contexto histórico que a fonte usa para emoldurar o seu argumento sobre a tal agenda política do filme. A fonte coloca o filme no período da redemocratização, mas argumenta que ficar invocando a luta contra a ditadura hoje, décadas depois, é uma tática política que já passou do ponto. Diz que, embora o regime tenha sido um erro, ele já acabou há muito tempo, e continuar usando isso como tema principal seria uma forma de manipulação. E aqui, o vídeo que a gente está analisando traça um paralelo, e um paralelo bem controverso.
Ele argumenta que, assim como os militares lá em 1964 teriam justificado a tomada de poder, dizendo que estavam impedindo um outro golpe, figuras modernas fariam o mesmo, justificando as suas próprias ações autoritárias ao afirmar que estão detendo uma ameaça que nem existe. É uma visão forte, que tenta conectar o passado e o presente de uma forma bem específica. E tudo isso nos leva à tensão central que o material de origem apresenta. No final das contas, a análise nos deixa com uma pergunta fundamental sobre essa relação entre dinheiro do governo, expressão artística e mensagens políticas. Quando o dinheiro vem do Estado, a arte pode realmente ser considerada livre de uma agenda? É uma pergunta que fica aí para a gente refletir.